Oi, Márcio. Boa noite, tudo bem? Novamente estamos aqui com as suas dicas. Eu quero aí boa noite a você, claro. Boa noite, bom dia, boa tarde ao seu público, que como é grande, vai estar assistindo em diversos horários. Sempre agradecendo o teu convite para nós estarmos aqui batendo um papo, conversando um pouquinho aí sobre a língua portuguesa e suas dificuldades, algumas que surgem para a gente poder estar resolvendo também, né? Se tem dificuldade, vamos resolvê-las. Com certeza. E hoje você vai falar sobre o uso do assistir e assistir a. Nós conversamos aí no encontro anterior, né? Na verdade, outros também, mas no anterior falamos de regência, né? A gente estava ali conversando sobre o verbo implicar, eu falei regência. Regência é que alguns verbos, regência verbal, alguns substantivos, regência nominal, precisam ser complementados e às vezes eles precisam de preposição, às vezes não. Às vezes varia-se a preposição, que foi o que aconteceu lá com o verbo implicar, dependendo da preposição, o sentido muda. E aqui no verbo assistir, é um pouco mais simples do que a gente conversou sobre do verbo implicar, mas ele é mais simples, mas o assistir tem um negocinho aí em relação a essa história de regência. Certo. Ressaltando que, olha, também no outro encontro a gente conversou e você falou, olha, concurso, implicar aparece muito com essa questão de regência, mas o assistir é campeão mundial. É? Se você aí que está assistindo, está pensando em concurso público, prova, vestibular, olha, eu aposto que ele estará lá na sua prova. O verbinho cobrado nessa questão que nós vamos ver, não tem problema. A gente erra muito no cotidiano, então é por isso que é muito cobrado. E, claro, linguagem cotidiana, coloquial, não é o nosso foco. O nosso foco é aquela situação mais padrão, né? Aquela situação mais formal, tanto de texto que eu estou escrevendo, ou estou falando, uma situação mais formal, ou, como eu falei, né? Prova ou concurso. Com certeza. Nessas situações mais formais, a gente vai ter que dar uma fugidinha, assim, do que a gente faz no cotidiano. Eu vou tentar aqui abrir uma janela para que a gente dê uma olhadinha. Eu fiz um exemplozinho aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui para a gente. Tá, então, eu estou exemplificando aí a ideia, então, em relação a esse verbo assistir. Nessa percepção, como eu falei, a gente, no coloquial faz diferente, não vou falar errado, faz diferente, mas também na situação mais formal, mais padrão, não tem nada ali muito assustador. A questão é, o assistir, no sentido de prestar assistência, é um verbo que nós chamamos de transitivo direto, ou seja, ele não pede nenhuma preposição. Temos como exemplo a enfermeira assistiu o doente. O que ela fez? Ela prestou assistência. E prestando assistência, eu não tenho nenhuma preposição. Veja que depois aí do assistiu tem o artigo definido o substantivo doente, sem preposição. Qual é o caso ali que a gente acaba, digamos, escorregando na linguagem coloquial? É o segundo sentido, é esse de estar presente, presenciar, acompanhar. E um exemplo bem do nosso cotidiano, né? Onde nós assistimos ao filme. Veja, então, que a preposição a aparece nesse sentido de presenciar. Então, não assistimos o filme. É isso que falaríamos em situações coloquiais cotidianas. Mas numa situação formal, nós estamos assistindo ao filme, não o filme. Grosseiramente falando, a gente poderia dizer até que seria possível alguém entender. Se nós falarmos, né, como está aqui, onde nós assistimos o filme, podemos até estar criando para o leitor a ideia que nós prestamos assistência para o filme, nós fomos ajudar o filme, porque no sentido de prestar assistência, ele não tem preposição. Então, se eu falar assistimos o filme,
Ué, então prestamos assistência, ajudamos o filme? Claro que não, né? Nós presenciamos o filme. Então, na situação mais formal, eu vou precisar da preposição a. Quem assiste, no sentido de presenciar, assiste a algo. É assistir ao filme, não assistir o filme. Exatamente porque a gente faz muito diverso isso na linguagem coloquial, que é tão cobrada essa situação em prova. É um verbo, quando a questão envolve regência, é um verbo que quase 100% das vezes está lá presente. Mas eu acho que se a gente prestar um pouquinho aí de atenção, a gente não erra porque não tem muita complicação. Prestar assistência, não usamos preposição. Estar presente, presenciar, acompanhar, usa-se a preposição a. Assistimos ao filme, assistimos ao acidente, assistimos ao pouso do avião. Eu estou presenciando. Sem a preposição a, eu estou prestando assistência. Acho que não é tão complicado aí para a gente poder não errar, principalmente em prova, concurso, situações formais onde eu esteja falando ou escrevendo. Com certeza. Muito, mas você também dá uma explicação muito clara. Então, quando você explica, tudo fica claro. Eu percebo que algumas vezes eu vejo professores mais demonstrando que tem conhecimento e o aluno não, do que fazendo isso que você falou. A ideia é essa, o professor tem que passar aqui o conhecimento da forma mais correta, sem simplificações, né? Aquelas coisas muito que eu falo de dicas, né? Que a gente até dá aqui, mas eu falo, não é dica, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, para não parecer que a língua portuguesa é um bando de coisas, de dicas. Não, tudo tem uma explicação. Mas deixar claro para a pessoa o que está acontecendo, como é, essa é a função do professor. Né? Eu não devo demonstrar conhecimento, eu devo passar o conhecimento que eu tenho, que não é muito, mas que eu tenho alguma coisa aí para vocês. Se isso acontece, a ideia é essa mesmo, eu fico feliz. Acontece sim. Obrigada, Márcio, pela sua... Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. E o plural, claro, é você pelo convite e a seu público aí que prestigia, que acompanha esses vídeos do nosso bate-papo aí, da nossa conversa sobre a nossa língua portuguesa. Tá certo. Então, boa noite e até a próxima semana. Agradeço a você pelo convite, agradeço o seu público por estar aí assistindo ao nosso vídeo sobre o verbo assistir. Ao nosso vídeo, é. Então, valeu. Exatamente. Tchau. Obrigado.